Continuando agora com o cenário de uso do protocolo IAX, eu vou mostrar o modo trunk, como configurar esse modo lá no arquivo iax.conf. Esse modo ele é responsável por interligar servidores asterisk, como por exemplo, eu posso ter em uma empresa matriz um servidor com um determinado endereço IP e em uma filial ter outro servidor com outro endereço IP. O que acontece? Cada servidor tem uma faixa de ramais internos. Esses ramais podem se comunicar entre si dentro da rede, mas eu posso interligar esses servidores, matriz e filial, para que os ramais da matriz possam se comunicar com o da filial e vice-versa. Bom, como dito, o asterisk, através do protocolo IAX, ele permite a comunicação entre dois servidores ou mais. O IAX, ele pega o áudio de várias chamadas e agrupa em um único conjunto de pacotes, utilizando um único cabeçalho IP. Com essa vantagem aqui, ele reduz a latência, fazendo uma economia na utilização da rede, já que os cabeçalhos IPs ocupam um maior percentual de uso de banda. Essa aqui é uma das vantagens do protocolo IAX. Além de interligar servidores, ele reduz essa latência aqui na rede. Bom, no exemplo que eu vou configurar no próximo vídeo, aqui eu vou mostrar só como é a configuração. Bom, na empresa matriz eu tenho o IP 192.168.0.1 e tem uma faixa de ramais locais para comunicação interna, que é a faixa 10xx, e outra faixa de ramais para comunicação externa, 20xx. Essa faixa aqui, ela vai ser responsável por se comunicar com os ramais da filial. Já na filial, eu tenho o endereço IP 192.168.0.3 com a faixa de ramais locais 20xx e a faixa de ramais externos 10xx. Essa outra faixa aqui vai ser responsável por se comunicar com os ramais da matriz. Aqui é um exemplo de configuração da matriz para se conectar com a filial. Aqui eu tenho o código para a matriz na seção General, bind port, configurar a porta de conexão IAX, que o padrão é 4569. Bind ADDR significa que ele vai esperar por uma conexão de endereço IP dentro da rede. Essa opção aqui proíbe todos os codecs e a de baixo permite apenas o GSM. Jitterbuffer eu coloquei aqui como no. Essa opção aqui ela controla a operação de buffer de jitter, que é o buffer de variação no atraso dos pacotes. Essa opção aqui ela tem que sempre estar habilitado, mas no caso aqui que eu estou utilizando apenas conexões em uma rede local, eu posso colocar como no. E aqui Force Jitter Buffer como no e Max Jitter Buffer, que é o tamanho máximo desse buffer. É a quantidade máxima de buffer de jitter que pode ser usado. Eu coloquei como 100 aqui. Já aqui eu tenho um ramal local para a matriz. Esse ramal aqui é para comunicação interna na matriz. Ele pertence ao contexto local
que está lá no arquivo extensions.conf. Esse ramal ele é do tipo friend, que pode fazer e receber ligações. Username, o nome dele, desse cliente IAX, a sua senha para autenticar. Host dynamic, que significa que ele vai tentar se registrar automaticamente no servidor. Contexto, Alt aqui é o método de autenticação, MD5. E essa outra opção aqui, Qualif, ela verifica se o cliente está alcançável ou não. O asterisco, ele envia de tempos em tempos um pacote IAX para verificar se esse cliente está alcançável. Eu coloquei como yes. Trunk define que ele aqui é do modo trunk. Eu estou habilitando o modo trunk. Eu coloquei aqui como yes. Que LID é o identificador de chamada. Eu tenho agora aqui o cliente IAX para conectar a filial. Vejam que ele não pertence a nenhum contexto, porque ele é utilizado apenas para conectar a filial. Esses parâmetros aqui já são os mesmos que eu expliquei anteriormente. A única diferença é que ele não pertence a nenhum contexto. Esse ramal aqui é para comunicação externa. Já aqui no plano de descagem da matriz, aqui no contexto local, eu incluí o contexto externo, que contém o plano de descagem para conectar com a filial, através do protocolo IAX2. Eu tenho aqui a senha, quer dizer, a sessão, a senha, arroba número IP da filial, e extend aqui contém o número discado. Vai esperar 60 segundos e o T minúsculo significa que eu vou habilitar a transferência para o lado destino, e o T maiúsculo a transferência para o lado originador. E depois da conversação, ou se ele não atender em 60 segundos, ele vai terminar a chamada através de hang up. Aqui no contexto local eu tenho o plano de descagem para comunicação interna, e no contexto externo para comunicação com a filial. Aqui ele vai conectar com o número de escada, vai esperar 60 segundos, como já explicado. Já aqui eu tenho o código da filial. São os mesmos parâmetros aqui, já explicados na seção General, que eu expliquei lá no arquivo da matriz. São os mesmos parâmetros. Aqui eu tenho um ramal para se conectar com a matriz. Ele não pertence a nenhum contexto. Vejam que ele não pertence a nenhum contexto. Utilizado apenas para conectar com a matriz. São os mesmos parâmetros já explicados. E aqui eu tenho o cliente IAX para comunicação interna. Ele pertence ao contexto local dentro do arquivo extensions.conf. Bom, essa forma aqui é uma forma assim, bem simples de configuração do modo trunk, apenas com 2 clientes IAX. Eu posso configurar vários clientes IAX para comunicação interna, mas nesse exemplo aqui configurei apenas um. E no próximo vídeo eu vou configurar esse plano de descagem lá no CentOS. Mas aqui eu tenho no arquivo extensions.conf da filial
o plano de descagem. Vejam que eu inverti aqui, ó. Lá na matriz eu utilizei a faixa 20xx para conectar com a filial, já que na filial eu utilizei a faixa 10xx. São os mesmos parâmetros, a única diferença aqui, eu tenho aqui o cliente IAC, sua senha e o endereço IP da matriz, 192.168.0.1, e, como já explicado, aqui no contexto local da filial, a faixa de ramal para comunicação interna. Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou configurar esse modo trunk. Obrigado por ver esse vídeo. Tchau.